Olha, eu estava falando aqui um pouquinho sobre fé, e essa palavra é sobre fé. Eu queria ler com você, eu queria ler com você aqui em Mateus 21, 21, que diz assim: Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer somente, não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: Levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E tudo que pedirem em oração, se crerem, receberão. E eu vou ler aqui na uma outra versão aqui, que diz assim: é, Jesus foi direto. Sim, se vocês abraçarem a vida do reino e não duvidarem de Deus, conseguirão fazer não apenas coisas pequenas, como fiz a figueira, mas também vencerão grandes obstáculos. Aquela montanha, por exemplo, basta ordenar: pule no mar, e ela obedecerá. Absolutamente tudo, do pedido menor ao maior, que vocês incluírem na oração, será atendido, se vocês de fato confiarem em Deus. Se vocês de fato confiarem em Deus. E essa é a chave. Se de fato confiamos em Deus. Porque assim, Ana, mas eu tô orando pela conversão do meu marido. Ana, mas eu tô orando para pagar essas contas aqui. Ana, eu tô orando para que a minha empresa não feche. Ana, eu tô orando pela minha saúde. Mas a gente pode orar, colocar isso em oração e a gente pode crer que ele pode fazer. São coisas diferentes. Porque às vezes eu só tô orando. Deus, amém, eu creio, eu tenho fé. Mas eu vou botando a minha mão. Eu vou botando a minha mão. Eu creio que Deus vai converter o meu marido. Aí eu vou e tento ficar convertendo o meu marido. Sabe como? Eu vou dizer porque eu não tentava converter o meu ex-marido, porque ele já era cristão, mas eu vi isso na minha casa, né? Durante muito tempo eu vi isso na minha casa. A- Tanto eu, minha irmã, minha mãe, a gente ficava tentando fazer com que o meu pai fosse ali convencido por nós de que ele tinha que conhecer Jesus de qualquer jeito. A gente queria colocar Jesus goela abaixo dele. E eu creio que esse ainda será um testemunho que eu vou contar. Meninas, meu pai se converteu. Creio que eu ainda vou testemunhar isso aqui também. Sabe, mas às vezes é ou não é, gente? A gente fica tentando fazer do nosso jeitinho. Não, eu creio que Deus vai fazer. Eu tô orando. Mas eu vou lá e tento convencer o gerente do banco a liberar um negócio que é impossível de acontecer. Sabe quem libera o impossível? É o nosso pai. Eu só posso ir na boca do peixe para ver se tem moeda se o meu pai disser, vá na boca do peixe, que eu deixei uma moeda lá para você. Tá entendendo? Porque senão é em vão. Eu só tô entrando no desespero, como o exemplo que eu dei, que tava procurando nos livros ali, nas minhas contas. Mas Deus é misericordioso. Eu não tô falando que, ó, não vai acontecer. Mas ele me fez enxergar. E em tempo, eu voltei. Opa, Jesus, me perdoa. Eu voltei a confiar, a minha consciência. Me perdoa, Jesus. Eu tô tentando dar o meu jeitinho aqui. Eu tô tentando olhar, fazer empréstimo, eu tô tentando conseguir um cartão de crédito, eu tô tentando isso, e Deus só falou: descansa. Então, quando o nosso pai fala, descansa, só descanse. Porque ele não vai prover o que você está falando para você que precisa. Ele vai prover o que ele acha que precisa prover, o que ele sabe que precisa prover. E muito mais. Ele olha na frente, sabe? Ele olha à frente. E a palavra diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Não é a nossa, eu vou botar entre aspas, a nossa determinação de que aquilo vai acontecer. Não é. É a bondade de Deus.
Então, Deus, eu quero acessar a tua bondade na minha vida. Eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é um bom pai. Mas sabe, às vezes não, sempre, a gente enxerga a bondade de Deus de acordo com as nossas lentes. Se eu não tive um bom pai, se eu não tive uma boa infância, ou eu até tive, mas eu tive um pai ausente, eu tive um pai que trabalhava demais, que corria para conseguir o arroz e o feijão, mas eu nunca ganhei um presente. Você acha que eu vou crer que Deus, ele pode me presentear? Não, eu não vou crer. Eu vou crer só que Deus vai suprir o meu arroz e feijão. Tá entendendo? Como que a gente funciona? Eu sou uma. Nunca recebi presente de aniversário, de Natal, essas coisas. Quando minha mãe fazia. Mas meu pai achava que isso não era necessário. Então, como que eu vejo o meu Pai Celestial? Ele está suprindo as minhas necessidades. Você entende que é uma guerra aqui na nossa mente? E é por isso que às vezes eu não creio, e você também não, muitas vezes não crê que vai receber coisas maiores, porque a gente não renovou a nossa mente em relação a isso. Que Deus é um bom pai. Ele não vai de acordo com, ele não é igual ao nosso pai terreno. Por melhor que tenha sido nosso pai terreno. Às vezes ele não tinha aquela mentalidade que dar presente para o filho é bom. Às vezes ele só, não, isso aqui eu tenho que fazer, agora eu tenho que correr atrás para juntar dinheiro para dar um carro para quando fizer 18 anos. Às vezes ele até tá pensando lá na frente, entende? Ou às vezes não, ou às vezes ele é um pai mau mesmo, que abusou, um pai que bateu muito. Então a nossa lente, ela está de acordo com aquilo que nós vivemos na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, enfim. E esse é um convite do Pai. Dê ordem ao seu monte. Qual é o seu monte? Qual é a barreira que você tem? Como disse aqui nessa versão, aquela montanha, por exemplo, basta ordenar, pule no mar e ela obedecerá. A minha montanha, eu sei qual é a minha montanha, qual é o meu monte. Qual é o seu monte? Que você precisa dar ordem, que você precisa declarar. E aí você pensa assim, isso aí é coisa da nova era. Ficar falando de coisa positiva, sabe? Pensamento positivo. Uma coisa é pensamento positivo, outra coisa é fé. A fé sabe. A fé sabe que Deus faz. A fé não sente que Deus vai fazer. A fé não precisa ver que Deus vai fazer. Sabe? A fé, e a gente fica esperando um sinalzinho de Deus. Deus me dá um sinalzinho que você vai me ajudar com isso aqui? Me dá um sinalzinho, Deus. Às vezes ele é até tão bom, que ele dá sinal pra gente. Mas, gente, ele tá nos esticando para que a gente não fique precisando de sinal o tempo todo. Ele já falou? Se mova. Ele já falou pra você fazer aquilo? Vai. E a gente fica, Deus, me mostra no outdoor da minha aqui do meu bairro. Escreve uma palavra que pareça que se eu chegar no meu trabalho hoje e eu ver alguém com a camisa cinza com flores amarelas, eu vou ter certeza que é para fazer isso. Vamos parar para pensar. Isso não é uma crítica, que eu já fiz isso várias vezes. Isso não é uma crítica, tá? Estamos aqui conversando o que a gente precisa ser esticada. Vamos combinar uma coisa. Quem é que você precisa falar várias vezes uma coisa e não faz? É a criança, né, gente? É a criança. O filho maduro, não. O filho maduro ouviu, vou obedecer. Ele não precisa de muita coisa. Ele vai lá e obedece. E Deus, ele está nos esticando para níveis maiores. Porque a gente quer viver o sobrenatural em coisas maiores. E ele vai nessa medida, enquanto eu tô crendo. Eu tô crendo e eu sei que Deus vai fazer. Eu sei, eu não sei como é que vai ser. Eu nem preciso saber como é que ele vai fazer, a não ser que ele queira que eu saiba. Mas eu fico querendo controlar. Será que vai ter dinheiro na minha conta amanhã? Deus, amanhã eu preciso trabalhar, não tem dinheiro na conta? Tu sabe, né? E foi você que me botou nesse emprego, Deus. Como é que vai ser?
Aí eu fico querendo, hoje à noite, não, eu só vou dormir quando o dinheiro aparecer na minha conta hoje. Eu tô com fé, mas eu tô querendo que seja do meu jeitinho. Eu tô querendo que seja dentro do meu quadradinho, que ele faça do meu jeitinho. Eu tô querendo controlar como vai ser o resultado disso, né? Ah, não, eu sei que Deus vai fazer, mas eu quero ter certeza, porque eu vou botar o relógio para despertar hoje. Ai, Jesus. Eu vou botar o relógio para despertar hoje, Deus, para acordar amanhã. E como é que eu vou saber se eu posso ir ou não trabalhar, se eu não tenho dinheiro na conta? Como é que eu vou saber se é para eu ir nessa viagem ou não, se eu não tenho dinheiro na conta hoje? Eu sei, amanhã vai ficar muito em cima para eu saber, então eu preciso já saber agora. E a gente fica tentando colocar um cabresto em Deus. É ou não é, gente? A gente fica querendo colocar Deus dentro da nossa caixinha. Não, Deus tem que funcionar desse jeito. Se o dinheiro não aparecer hoje, quer dizer que não vai aparecer. Quem disse? Quem disse? Quem disse que não vai aparecer? Quem disse que ele não quer fazer algo completamente diferente? Às vezes ele quer fazer completamente diferente. E às vezes a gente fica assim, ah, não, de uma outra vez ele fez assim. Então quer dizer que ele vai fazer assim também. Não limite Deus. Nem sempre ele vai fazer do mesmo jeito. Às vezes ele vai falar com você de outra forma. E ele está esperando que você dê passos de fé para ele responder a sua fé. Eu acho que eu já até compartilhei lá no grupo algo que Deus foi falando comigo. Deus não responde o nosso vitimismo. Ah, eu não tenho, eu não sei, eu não sou. Deus não responde isso. Deus responde assim: a gatinha que se olha no espelho e vê uma leoa. É, você tem autoridade. E você se move sem sentir que tem autoridade. Eu não sinto que eu tenho. Eu não sinto que eu tenho autoridade. Eu tô tão xoxa. Eu não tenho nada, Deus. Deus não responde isso. Deus responde a nossa ousadia, a nossa coragem, a nossa fé. Então você se levanta como filha. E eu sei em quem tenho crido. O meu Redentor vive. E ele vai se levantar nesse lugar. Eu sei que o meu Redentor vive. E ele vai se levantar aqui na minha casa. Eu sei que o meu Redentor vive. E ele vai fazer na minha conta. Eu sei que o meu Redentor vive e ele vai fazer na minha saúde, nas minhas finanças, no meu casamento, na minha maternidade, na minha profissão, na minha igreja. Eu sei que ele vai se levantar. Jó fala: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Qual é o medo que você tem? Ah, e sabe qual é o meu medo, Ana? Que se eu falar para essa barreira, para essa montanha aqui, vai e se joga no mar. Aí vão ouvir eu falando isso e depois vão caçoar de mim. Vão ficar falando que, ó, que poder é esse que você tem? Aí esse é o teu medo. O nosso medo é que alguém vai olhar pra gente e vai ver que é o que a gente, o poder que a gente acha que tem, não tem? O poder não tá no que a gente é. O poder não tá no que a gente tem. O poder está em quem nós somos, filhas do Todo-Poderoso. Então eu preciso me mover sabendo, sabendo. Saber basta. Saber basta no reino. Tem uma música que eu amo, da Tamires Garcia, que chama Estrada da Fé. E em vários momentos da minha vida, eu ouvi essa música assim, como uma resposta de Deus. Ela fala: eu saí da minha terra sem ter para onde ir. Que nível de fé é esse? Do pai da fé, Abraão. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar. Essa é a letra da música que eu tô falando, gente. Vou parar porque eu nunca lembro a letra da música toda quando eu vou falar. Só quando eu canto. E eu não vou fazer isso com vocês. Um trecho da música fala: a fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. Então a gente está esperando ver. Peraí, eu vou dar uma ordem para esse monte se lançar no mar, mas eu tenho que ver essa montanha meio que tremer. Quando eu ver a montanha tremendo, aí eu dou ordem. Não, não, não. Não é isso que Deus espera de filhas. Não é. Ele espera que filhas, antes de ver que a montanha está tremendo, declare, decrete.
As suas palavras são decretos. As suas palavras são decretos no mundo espiritual. Céu, inferno e terra. E nós fomos feitos para chamar a existência o que não existe. Eu não estou vendo aqui, mas o céu está me falando que é para eu fazer isso, então eu vou trazer o céu para a terra. Eu vou trazer o céu para a terra. E às vezes a gente está olhando com os nossos olhos aqui. Ana, mas eu nunca vivi essa experiência. Sabe isso que você contou? Essas coisas que você contou aí, eu nunca vivi nem parecido. Nunca achei R$ 10 na minha bolsa. Aí às vezes você. E quem disse? E Deus não faz a primeira vez? Eu nunca tinha vivido. Muitas experiências dessas que eu já contei, eu nunca tinha vivido. E um dia eu comecei a viver, porque eu comecei a obedecer, de parar de dar o meu jeitinho, né? De parar de tentar do meu jeito. Não é que às vezes eu não faço de novo, né? Como eu dei exemplo para vocês. Às vezes eu vou lá de novo e, Deus, por que você não tá fazendo? Aí Deus fala assim, opa, se posiciona de novo. Volta pro teu lugar. E aí é sobrenatural quando volta pro lugar. Que aí ele faz tudo. Aí você pensa assim, já que eu fiz errado, ele vai me botar de castigo e ele não vai fazer. Sabe? Sabe esse pensamento que a gente tem lá de criança? Eu fiz coisa errada, meu pai vai me botar de castigo e ele não vai dar isso que eu pedi. Lá na escola de profetas, eu lembrei agora dessa palavra. Eu dei uma palavra para uma senhorinha. Que coisa mais linda. Uma senhorinha. E eu vi um cartão de crédito. E eu falei, gente, eu vou falar isso mesmo? Amém, vou falar. Aí eu vi um cartão de crédito. Eu falei assim: olha, eu sinto que Deus está te entregando um cartão de crédito ilimitado. Aí ela, isso é de forma, isso não é, como eu posso dizer? Isso é uma ilustração, né? Não é exatamente, é de forma figurada. Deus vai te dar um cartão de crédito é ilimitado. E ela olhou pra minha cara assim, e ela ficou olhando assim pra minha cara, tipo assim, com um olhar de desconfiança. Senhorinha, senhorinha, tem idade pra ser minha avó ou bisa? Uma gracinha. Eu lembrei logo da minha avó. E aí eu falei pra ela, Deus, e tudo Deus foi falando ali na hora. Deus quer que você saiba que o seu sonho não é seu, o seu sonho é dele. E ele vai fazer. E sabe? E é totalmente contra aquilo que eu pensava. Porque não sei se você convive com muitos velhinhos, mas velhinhos deixam de sonhar. Eles já não têm tantos sonhos, eles sonham para os filhos, para os netos, eles não sonham para eles. Mas, né, eles param de sonhar, eles acham que não vai mais acontecer. Então ia totalmente contra aquilo que eu pensava que eu poderia falar para ela. E aí Deus falou: fala que aquilo que ela sonha não é sonho dela, é meu sonho. É meu sonho pra ela. E ela falou assim, uau! E ela, tipo assim, meio que, ela tava assim, ela, uau, eu queria saber se isso, Deus queria que eu fizesse isso. Se esse sonho que eu tenho, e o sonho dela, ela conseguiu vender um terreno e ela comprou um motorhome. Chama motorhome? Motorhome, aqui, motorhome. É uma caravana, motorhome, aquele ônibusinho que você dorme, é uma casa, né? E ela queria comprar, eu falei, que radical essa senhorinha, né? E ela queria isso, sabe pra quê? Ela não queria viajar o mundo, não. Ela queria sair por aí evangelizando. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Ela me contou depois que eu falei, e ela falou assim: eu tava querendo saber se isso era uma coisa, um sonho meu, se era da minha cabeça, ou se Deus queria que eu fizesse. E aí eu falei, eu respondi pra ela sem saber, né? E ela falou: uau, muito obrigada, muito obrigada. E às vezes a gente fica assim, né? Será que esse sonho, será que esse sonho é meu? Porque ele parece assim tão egoísta, ou ele parece assim tão bobinho. Será que esse sonho é algo que eu tô carregando tanto tempo? Será que é porque eu tenho que esquecer isso? Coloque diante de Deus, porque os sonhos que nós temos são sonhos que Ele colocou no nosso coração. Não tô dizendo todos, tá? Porque a gente às vezes ouve pela internet aí, tipo, se você viu uma coisa, se você tocou nessa coisa, ela é tua. Tipo, às vezes é o marido dos outros, né? Então não é isso que eu tô falando, tá? Não é sobre isso que eu tô falando. Eu estou falando dos sonhos que Deus colocou no nosso coração. E isso testifica, eu vou persistindo porque muitas vezes eu sei que aquilo não é só meu.
E às vezes a gente se segura em coisas pequenas, assim. Aquela velhinha podia falar assim: olha, eu não sei porque eu comecei a ficar doente quando. Comecei a ficar doente toda vez que estava para acontecer a minha primeira viagem, eu fico doente. Se eu fosse parar por toda segunda-feira que eu me dá um negócio, eu fico com rinite, sinusite, qualquer coisa, eu nunca mais ia fazer nenhuma segunda-feira essa reunião, porque sempre dá alguma coisa, o inimigo sempre se levanta. Eu tenho que fazer alguma coisa na rua nesse horário. Não é outro, é esse horário. Então, às vezes a gente olha, ai não, Deus está me travando. Não, é o inimigo que está travando aquilo que Deus tem para você. Então, aquilo que às vezes a gente fala assim, ó, a mulher comprou a motorhome antes de ter o display piscar para ela dizendo, você precisa comprar uma motorhome. Tá entendendo? E não deve ser barato uma motorhome, né? Comprou um motorhome para evangelizar. E aí ela podia assim, não, primeiro eu vou na escola de profetas, aí eu vou ver se alguém fala, do nada fala isso pra mim. Não, ela foi lá e comprou, porque Deus falou com ela, e ela queria uma confirmação ali. Provavelmente, de repente, os filhos dela falaram assim, não, isso é loucura, isso é coisa da tua cabeça. Coitado, tomara que os filhos dela não briguem comigo depois, que eu conheço. É, então, às vezes, Deus ele tá esperando a nossa posição de filha assim, pai, eu confio que você vai comigo. Eu confio que você vai fazer. Eu confio que você vai falar por mim. Eu confio. Eu confio. Ele espera o nosso posicionamento em fé, né? E como eu falei, esse louvor, né? Você pensa, Abraão saiu, ele não sabia para onde estava indo. Não tinha internet, gente. Não tinha o Google Maps. Ele saiu de onde ele estava, ele não tinha assim um cartão de crédito, qualquer coisa eu vou passar um cartão de crédito aqui. Ele não tinha os recursos que a gente tem hoje. E a gente fica assim, não vou fazer isso, porque como é que vai ser? Eu não sei para onde que eu tenho que ir, eu não sei como é que vai ser. A gente hoje tem muito mais recursos, né? E às vezes a gente fica se segurando, não vou fazer isso, porque como é que vai ser? Como é que vai ser? E Deus, ele só quer reafirmar. Agora eu lembrei disso. Isso está falando tanto comigo. Eu sou. Eu sou. Eu preciso do médico. Eu sou. Eu preciso de um gerente de banco. Eu sou. Eu preciso de um avô com uma herança gigantesca. Eu sou. Eu preciso de um professor, um mestre me ensinando como cuidar dos meus filhos. Eu sou. Eu preciso de um mentor, como ajudar para eu ser uma mulher sábia no meu casamento. Eu sou. Ele é. Ele é. Travou, gente? Para vocês? Aqui apareceu sua conexão está instável. Ok. Então, convide o eu sou para ir derrubar, para declarar que esse monte se lance no mar. O monte que você tem hoje. Vou falar algumas aqui, alguns montes. Profeticamente, outros que eu sei. Meu marido vai voltar para casa. Meu marido vai se converter e vai ser um grande homem de Deus. Meu marido vai aconselhar, casar junto comigo. A gente vai viver o ministério juntos. Os meus filhos não vão se perder. Os meus filhos vão ter prazer em servir na casa do Senhor. Os meus filhos não vão se corromper com a cultura desse mundo. Os meus filhos não vão ser influenciados pela cultura desse mundo, mas vão influenciar o monte. Preciso de dinheiro para comprar isso, para minha casa. Às vezes é comida mesmo. Às vezes são contas. Às vezes são dívidas. Às vezes é uma mudança. Qual é o monte que você precisa dizer? Se lance no mar, saia da minha frente. Seja ousada, saia da minha frente. Saia da minha frente, porque eu sei quem eu sou. Uau, eu sou uma mulher super poderosa. Eu sou uma filha poderosa porque eu tenho um pai todo poderoso. E ele
nos comissiona, como diz Lucas 10:19, para pisar cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Aqui tem de tudo, ó, nessa sala. Tem umas que eu não sei o que fazem, tem outras que eu sei o que fazem, mas aqui tem de tudo. Tem donas de casa, tem bancárias, tem professoras, tem médicas, tem babá, tem de tudo aqui. Personal organizer, estudantes, tem de tudo aqui. Não importa onde a gente está, o que a gente tem que fazer. O Deus é o mesmo, o Pai é o mesmo. E a nossa palavra poderosa é a mesma. Você, gente, eu repito isso, vocês devem às vezes ficar cansada, mas eu repito isso sempre porque eu sinto que Deus, ele quer. Deus destravou a minha mente quando eu entendi isso. E eu fico repetindo porque eu não sou egoísta. Eu quero que todo mundo entenda isso. Temos poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo. O inimigo não tem autoridade. E o poder que ele tem é o poder que eu dou a ele. Então, se você não dá poder a ele, ele não tem poder nenhum. Tá entendendo? Se eu creio no que, meu Deus, olha, o inimigo tá furioso, ele tá fazendo. Não, gente, não é que ele não, eu vou negar que o inimigo exista. Não tô falando isso, que a gente precisa saber quem é o inimigo. Mas eu não posso colocar ele como um gigante. Gigante. O gigante é derrubado. Eu não posso dar esse poder para ele com as minhas palavras, com o meu posicionamento. Ai, eu tô com medo. Tô com medo porque, olha, o inimigo tá furioso. Então você é filha do Deus furioso, que acalma a tempestade furiosa. Você é filha do Deus que tem um amor furioso. Uma vez eu ganhei um livro que chama, acho que é Furioso Amor, Amor Furioso. Falei, nossa. Falei, nossa, Deus não é Deus. Isso aí não é Deus. É sim. Às vezes ele ama como um paizinho que bota no colo. E às vezes ele precisa te resgatar como um Deus furioso, que não perde batalha. Eu cansei de ser boazinha. Você também? Você precisa cansar de ser boazinha. Com o inimigo a gente não é boazinha. Com o inimigo a gente se levanta, sabendo quem a gente é. Agora, se a gente fica, você tá orando, aí você tá falando isso pra Deus, mas o inimigo também tá ouvindo. Ai, Deus, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso nada. Sim, nós não somos nada sem Deus. Mas peraí, cadê ele? Esse Deus que nos empodera, não é esse empoderamento do mundo, né? Que nos empodera pra gente se levantar e pisar na cabeça do inimigo. Cobras e escorpiões. A ter a convicção que eu posso pisar na cabeça do inimigo, que eu tenho poder sobre todo o poder do inimigo. E eu não vou mais dar poder pro inimigo. É o quê? Eu vou. Vocês sabem que eu abro meu coração, né? Então eu vou abrir meu coração. Quando eu tava vindo, né, de volta para casa dessa semana da Escola de Profetas, o Senhor até falou comigo, porque é como se eu estivesse sentindo assim. Eu não tenho muito essa coisa de sentir. É raro, mas eu senti. De Deus falar comigo sentindo alguma coisa. Mas é como se eu estivesse sentindo o sentimento de algumas pessoas. E agora, voltei desse culto poderoso. Mas e agora, como é que eu me posiciono? Voltei dessa escola de profetas poderosa. E agora, como é que eu faço? Como é que eu volto para minha realidade? O que que a gente recebeu? Poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Eu não preciso ver, eu só preciso saber que eu tenho. Então você precisa declarar. Não é, como eu falei, não é positivismo. Lei da atração, que eu tenho que ficar falando coisa positiva. Não. É a palavra de Deus, é a verdade. Eu tive a oportunidade de ministrar na Escola de Profetas também sobre uma mulher que ela falou que teve um acidente, ela tinha acabado de voltar para a igreja o que eu profetizei sobre a vida dela, eu falei, você precisa acordar e você precisa, tipo, cheia de vigor. E ela falou assim, ai, é isso mesmo, porque eu tenho acordado todos os dias querendo morrer, Deus está falando comigo. E aí eu falei para ela isso.
Que às vezes a gente acha, a gente não sabe, a gente ouve a palavra, a gente acredita na palavra, mas a gente não sabe na prática como é que a gente faz. Como que eu faço quando eu acredito numa coisa ruim? Quando o inimigo vem lançar uma coisa ruim? Quem você acha que você é para você fazer isso aí? Quem você acha que você é para você viver isso aí? Aí o que que eu vou dizer? Eu conto a verdade para mentira que o inimigo está tentando me contar. Talvez isso seja muito bobo. Você fala assim, ai, Ana, nossa, nada a ver isso aí que você está falando. Eu nem, para mim isso parece uma criança falando, mas para mim tá, gente, funcionou, que é a forma que Deus falou comigo e eu entendi que é assim que eu tinha que me posicionar. Conte a verdade para a mentira. Aí essa mulher, ela tava tão empolgada, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, mas como é que faz? E eu falei para ela, vou te dar um exemplo aqui. Você acordou borocochô, né? Você acordou, não tem dinheiro na minha conta, não sei o que eu fazer. Hoje é um dia muito importante e eu tô me sentindo assim, sem frágil, sensível. E eu precisava me levantar, mas eu tô me sentindo assim hoje. Como é que eu faço? Tudo isso, o inimigo faz a gente sentir dessa forma. Ele lança dardo inflamado. E aí, o que que eu preciso fazer? Rebater. Rebater esse dardo. Eu vou dizer para essa mentira que ele está tentando me contar a verdade, que é: eu sei que eu sou filha do Deus vivo. Eu sei que ele se levanta para me defender. Eu sei. Você vai dizer tudo que você sabe da palavra dele. Tudo que ele já te falou e tudo que é especificamente para você e tudo que ele já te falou na palavra dele, na Bíblia. Então, essa é a renovação da mente que a gente precisa fazer. Pronto, saímos daqui, ó, cheia de 500 graus de puro fogo, santo e poder. Saímos dessa segunda-feira abastecidas. Mas aí daqui a pouco vem o inimigo. Saímos. Isso aí você sabe, né? Não dá em nada. Aí ele vem com essas. É sutil, gente. É sutil. É realmente. Eu acho que é porque, de repente, na igreja delas, o pastor deve ser diferente. Por isso que elas saem da reunião assim. Não é. Isso é mentira do inimigo. Para que a gente não se mova, renovando a nossa mente. Né? Então, eu quero finalizar aqui dizendo que você tem poder e autoridade no nome de Jesus para mover montes à sua frente. Então, eu pensei no meu monte, você pensou aí no seu monte. Você, essa semana, você vai se levantar não como uma gatinha, somos todas gatinhas, mas a gente vai se levantar como leoa. Leoa, defendendo a promessa de Deus, defendendo a palavra que ele disse ao nosso respeito, defendendo a promessa que ele tem para nós. E para eu defender, para eu proteger isso aqui, não é fazendo do meu jeito, é do jeito dele, que é declarando, é sabendo quem eu sou. Jesus. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem levantado mulheres posicionadas. O Senhor tem levantado, Pai, mulheres que não querem o raso, que não querem o superficial, querem mergulhar. Pai, e eu me sinto privilegiada de caminhar com essas mulheres que decidiram não ceder para a mentira do inimigo. Nos ajuda, Pai, a todos os dias lembrarmos de quem nós somos e não vivermos buscando o placar luminoso, mas a tua voz, daquilo que o Senhor já nos disse e que a gente caminhe em obediência radical, porque o Senhor responde a nossa obediência radical. Jesus, nós queremos viver, a tua palavra diz que nós faríamos coisas ainda maiores daquilo que Jesus fez nessa terra. E nós declaramos que nós vamos viver. Nós não nos conformamos mais com a vida rasa, rasa de poder, rasa de graça. A graça está disponível, mas a gente não está acessando. Nós não nos conformamos mais com esse raso. Nós recebemos. Nós nos movemos em poder e autoridade, destronando aquilo que o inimigo está tentando fazer, o poder do inimigo.
e movendo o monte que está à nossa frente, lançando ele ao mar com as nossas palavras. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, ela não está mais aqui, a Mayra não está mais aqui, mas eu oro, Pai, agora por um toque teu. A tua palavra diz que nós fomos comissionados para orar por enfermos e curar enfermos. Então, em nome de Jesus, eu declaro a cura da Mayra, a cura completa da Mayra. Toca, Senhor, em cada célula do corpo dela. Toca agora, Senhor, em cada célula. Senhor, nos neurônios, nos órgãos do corpo dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu creio que tudo aquilo que o Senhor disse na sua palavra não caiu em descrédito, em desuso, porque aconteceu há muito tempo atrás. O Senhor nos deixou a tua palavra para que nós nos movêssemos por ela, por aquilo que o Senhor já disse, e nós nos movemos pela tua palavra. Nós nos movemos em fé, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora pelas minhas irmãs. Eu oro agora, Pai, por um renovo, Pai. Senhor, um renovo dessa convicção de quem elas são. Um renovo, Pai, daquilo que elas pensam, do poder que elas acham que elas têm muito mais. Nós temos muito mais, porque o seu poder é ilimitado em nós e através de nós. Então, nós recebemos, acessamos tudo do teu poder e da tua autoridade, em nome de Jesus. E nós sabemos que não é por aquilo que nós fazemos, é pela palavra que o Senhor liberou. E porque o Senhor liberou e nos encheu, nos capacitou com poder e autoridade, nós temos esse poder e autoridade no teu nome. Aqui está o usuário do Zoom. Me fala, escreve aqui o seu nome, por favor, para eu orar por você. Patrícia. Amém. É o usuário do Zoom? É o iPhone. iPhone, Patrícia. Amém. Pai, eu oro agora. Pai, por um batismo de amor sobre a vida da Patrícia. Pai, um batismo de amor, um batismo de fogo sobre a vida da Patrícia. Em nome de Jesus. Pai, que ela sinta os ossos dela queimarem. Que ela sinta, Pai, a pele dela queimando com o teu amor. Senhor, renova nela o teu amor e a certeza, a convicção que a tua bondade e a tua misericórdia, o teu amor nos persegue. Que ela não está sozinha, Pai. Nessa temporada onde as coisas estão difíceis, ela não está sozinha. O Senhor permanece com ela. Em nome de Jesus. Senhor, faz chover céus abertos sobre essa casa, sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Céus abertos, Pai, para que ela possa experimentar o sobrenatural num nível como nunca antes ela viveu. Em nome de Jesus. Senhor, queima o coração dela, ativa o coração dela, Pai. No teu amor, no teu fogo, na tua bondade, na tua misericórdia. Enche ela de fé, o dom da fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém. Eu vou finalizar aqui a gravação para que quem quiser falar, fique à vontade.